Eu sei que tem dias em que você acorda e sente um peso no peito antes mesmo de levantar da cama. Um peso que não tem nome, mas que te acompanha no café, no trabalho, no silêncio do banheiro quando você se olha no espelho e desvia o olhar. Eu sei porque já estive aí. E se eu te disser que a história que vou te contar hoje pode ser sobre você, sobre aquele cansaço que você esconde, sobre aquela voz que te diminui todos os dias e que você já nem percebe mais que não é sua? Você fica comigo até o final. Você fica comigo porque essa história não é só minha. Não é só da Luísa. É de muita gente que aprendeu a se calar para caber no mundo dos outros. Antes de a gente mergulhar nisso, eu preciso te pedir uma coisa com o coração aberto. Se essa história tocar em algum lugar aí dentro de você, se ela acender uma luz, por menor que seja, deixa o seu like. É um gesto simples, mas é ele que faz com que esse relato chegue em outra pessoa que hoje está no mesmo quarto escuro em que a Luísa esteve. Se inscreve também, porque aqui a gente fala de vida real, de recomeço, de coragem que nasce do chão. E quando você se inscreve, você me ajuda a continuar contando histórias que curam, que lembram a gente que não estamos sozinhos. Não é sobre números, é sobre mãos dadas. É sobre dizer para alguém do outro lado da tela que a dor dela importa. Agora respira comigo. Fecha os olhos por um segundo, se puder. Porque a história da Luísa começa num lugar que você conhece bem. Começa numa terça-feira comum, com chuva fina batendo na janela, com uma xícara de café que esfriou porque ela esqueceu de tomar, com um telefone que não tocava fazia semanas, exceto pelas cobranças. E começa com uma pergunta que ela não tinha coragem de responder em voz alta: quem sou eu quando ninguém está olhando? E se eu te contasse que a resposta que ela tinha para isso era nada, você entenderia o tamanho do buraco. Porque tem gente que vai se apagando tão devagar que nem percebe que sumiu. A Luísa era assim. Ela tinha 37 anos, dois filhos, um emprego numa loja de tecidos no centro de Jales e um histórico de relacionamentos que ensinavam sempre a mesma lição: que amar era aguentar, era se diminuir, era pedir desculpa por existir. Você já passou por isso. E se fosse com você, o que você faria quando o espelho parasse de te devolver um rosto e começasse a te devolver só medo? A Luísa não sabia. Ela só sabia que toda vez que tentava falar, a voz saía baixa, e quando saía alta, vinha a culpa. Ela aprendeu cedo que ser forte era engolir, que ser mulher era servir, que sonhar era luxo. E os anos foram passando, e ela foi ficando pequena dentro de casa, pequena no trabalho, pequena nos próprios planos. Até que um dia o corpo cobra. O corpo sempre cobra. Foi uma tarde de sábado. Ela estava dobrando o lençol na lavanderia, e do nada o ar faltou. Não era cansaço, era pânico. O coração disparou, as mãos formigaram, o chão pareceu torto. Ela achou que ia morrer ali, entre o amaciante e a máquina de lavar. Os meninos estavam na sala, o mais novo gritou mãe. E ela só conseguiu pensar que não podia deixar eles verem ela daquele jeito, quebrada. Mas a gente não escolhe a hora que desmorona. A gente só desmorona. No pronto-socorro disseram que foi uma crise de ansiedade, que o corpo estava em alerta fazia tempo, que ela precisava de ajuda. Ajuda. A palavra ficou batendo na cabeça dela a noite inteira. Que tipo de ajuda? Ela não tinha dinheiro para terapia. Não tinha tempo, não tinha nem coragem de contar para a irmã que morava em Fernandópolis. Foi então que a vizinha, Dona Cida, apareceu com um papel dobrado na mão. Era um panfleto simples, impresso em folha sulfite com letras tortas. Grupo de apoio para mulheres que querem recomeçar. Encontros às quartas, 19 horas, na sala da igreja do bairro. Gratuito. Sigiloso. Luísa olhou para aquele papel e sentiu raiva. Raiva porque parecia fácil demais. Raiva porque ela não era dessas mulheres de grupo. Raiva porque, no fundo, ela tinha esperança. E esperança doía. Você já sentiu isso? Aquela mistura de não quero ir com eu, preciso ir. Ela amassou o papel e jogou no lixo. De madrugada levantou, pegou o papel amassado, alisou com a mão e guardou na bolsa. Na quarta-feira, ela faltou no trabalho. Inventou uma dor de cabeça. Tomou 2 ônibus. Chegou na igreja 20 minutos antes e ficou na calçada, olhando para a porta como se fosse um abismo. E se fosse com você? Você entraria. Ela entrou, porque a dor de ficar do lado de fora já era maior. A sala era pequena. Tinha 10 cadeiras de plástico, uma garrafa de café, um ventilador que fazia barulho. Tinha 6 mulheres.
todas com o mesmo olhar de quem pede desculpa por existir. A coordenadora se chamava Helena. Tinha uns 50 anos, cabelo preso, voz firme e olho que acolhe. Helena não perguntou nada. Só disse uma frase: aqui ninguém vai te dizer o que fazer. Aqui a gente vai lembrar junto quem você era antes do medo. Luísa chorou na primeira hora. Não falou nada, só chorou. E pela primeira vez, ninguém mandou ela parar. Na semana seguinte, ela voltou. E na outra também. E devagar, palavra por palavra, ela foi contando. Contou do primeiro marido que controlava a roupa dela. Contou do chefe que dizia que ela era burra na frente dos clientes. Contou da mãe que repetia que mulher sem homem não é nada. Cada frase era um tijolo que ela tirava do peito. E cada vez que ela falava, uma outra mulher dizia eu também. O eu também é a coisa mais poderosa que existe. Porque a dor nomeada perde um pouco do poder. Você já percebeu que quando a gente divide a vergonha, ela diminui? Ali, naquele círculo de cadeiras de plástico, Luísa foi entendendo que não estava louca, que não estava sozinha, que não era exagero. Era violência. Era silenciamento. Era uma vida inteira aprendendo a pedir licença para existir. E se fosse com você, você teria coragem de olhar para trás e chamar as coisas pelo nome. Um dia, Helena trouxe uma dinâmica. Pediu para cada uma escrever numa folha 3 coisas que sabia fazer bem, mesmo que parecesse bobo. Luísa travou. A caneta pesava. Ela só conseguia pensar no que fazia errado. A mulher do lado, a Sônia, cutucou ela e disse: você dobrou o lençol ali na lavanderia que parece de loja. Isso é talento. Luísa riu pelo nariz. Escreveu: dobro o lençol bem. Sei combinar cores de tecido. Faço bolo de fubá que não embatuma. Parecia pouco. Mas quando leu em voz alta, a sala inteira aplaudiu. E algo acendeu. Porque ninguém nunca tinha batido palma para as coisas simples dela. Ninguém nunca tinha dito que o que ela fazia tinha valor. Naquela noite ela chegou em casa e não lavou a louça na mesma hora. Sentou no sofá. Olhou para as mãos. Mãos que dobravam, que misturavam, que criavam. Mãos que não eram inúteis. E se fosse com você? Você conseguiria listar 3 coisas agora. Tenta. Porque a autoestima começa no micro. Começa quando a gente para de chamar de nada aquilo que é tudo. As semanas foram passando e o grupo virou casa. Tinha a Jéssica, que tinha saído de um relacionamento abusivo e agora vendia trufas na escola. Tinha a Márcia, que foi demitida depois de denunciar assédio e estava aprendendo a fazer unha. Tinha a dona Cida, que aos 62 anos decidiu que queria aprender a ler direito. E tinha a Luísa, que começou a reparar que sabia mais sobre tecido do que a própria dona da loja. Sabia qual algodão desbotava, qual chita era boa para a cortina, qual estampa vendia mais no inverno. Ela dava dica para as clientes e elas voltavam. Só que o salário continuava o mesmo, e o respeito também. Um dia, a Helena lançou um desafio. E se a gente pegasse uma habilidade de cada uma e transformasse em renda? Sem romantizar, sem discurso de empreendedorismo de palco. Dinheiro real para comprar paz, para sair de lugar onde a gente é diminuída, para pagar um aluguel sozinha, se fosse preciso. Luísa sentiu um frio na barriga, porque sonhar dava medo. E se desse errado? E se rissem dela? E se ela confirmasse que era mesmo incapaz? Você já deixou de começar algo porque o medo do fracasso gritava mais alto que a vontade de tentar. A Helena olhou para ela e disse a frase que virou chave. Você não precisa acreditar em você hoje. A gente acredita por você até você conseguir. Tem coisa mais libertadora que isso. Saber que não precisa carregar tudo sozinha. Naquele mês, Luísa começou a reparar nas conversas da loja. Tinha cliente que queria jogo de cama bonito e barato. Tinha outra que queria cortina sob medida e não achava. Tinha mãe que queria lembrancinha de maternidade diferente. E ela, que passava o dia no meio dos tecidos, tinha as respostas na cabeça. Só que nunca tinha se dado o direito de pensar que a resposta podia virar caminho. Foi a Sônia que deu a ideia. Luísa, por que você não faz uns jogos de cama e vende aqui no bairro? Você manja de combinação, seu bolo é bom, você pode entregar com um bilhetinho e um pedaço de bolo. É afeto, gente, compra afeto. Luísa riu. Depois chorou. Depois aceitou. Com R$ 200 emprestados da dona Cida, ela comprou 3 cortes de tecido, linha e uma embalagem simples de papel craft.
Passou o sábado inteiro cortando, costurando na máquina velha da mãe, errando, desmanchando, fazendo de novo. Os meninos ajudaram a dobrar. O mais novo disse: Mãe, tá chique. E ela, que nunca tinha ouvido um elogio que não viesse com mais, sentiu o peito encher. No domingo, ela fez o bolo de fubá. Na segunda, postou no grupo da igreja uma foto simples. Jogo de cama casal. Tecido 100% algodão, feito à mão. Acompanha pedaço de bolo e bilhete. R$ 35. Em 2 horas, vendeu os 3. Na quarta, levou mais 2 para o grupo. A Márcia comprou um e disse que ia dar de presente para a filha. A Jéssica disse que os clientes da trufa iam amar. E ali, entre café frio e cadeira de plástico, nasceu a Casa da Luísa. Não tinha CNPJ, não tinha loja, não tinha nada além de coragem emprestada. Mas tinha nome. E quando a gente nomeia, a coisa existe. Você já deu nome para um sonho. Faz diferença. O primeiro mês foi puxado. Ela saía da loja às 6, buscava os meninos na escola, fazia janta e costurava até meia-noite. O corpo doía, mas era uma dor diferente. Era a dor de quem está construindo, não de quem está sendo destruída. Ela aprendeu a tirar foto com o celular, aprendeu a escrever legenda, aprendeu a dizer não para cliente que queria fiado e sumia. Aprendeu que valor não é só preço, se é postura. Teve dia que não vendeu nada. Teve dia que a máquina quebrou e ela pensou em desistir. E se fosse com você, você continuaria. Numa dessas noites, ela chegou no grupo com olheira e desânimo. Disse que não ia dar conta, que era melhor voltar a ser só funcionária, que pelo menos o salário vinha certo. A Helena não deu conselho, só perguntou: Luísa, o que você sentia antes quando não tinha nada seu? E o que você sente agora, mesmo cansada? Luísa ficou em silêncio, porque a resposta veio no corpo. Antes ela sentia vazio. Agora sentia medo, sim, mas também sentia vida. E vida, mesmo com medo, é melhor que morte em vida. Ela decidiu continuar. Só que do jeito dela. Passou a fazer só sob encomenda. Começou a anotar o que as clientes mais pediam. Descobriu que o que mais saía era jogo de cama com cheiro de casa de vó. Então ela comprou essência de lavanda, passou a borrifar no tecido antes de embalar. E o bilhete virou marca registrada. Que sua noite seja leve. Assinado, Luísa. As pessoas começaram a mandar mensagem dizendo que choravam quando liam. Porque tem gente que não recebe um carinho escrito faz anos. Você já recebeu um bilhete que te salvou no dia. É sobre isso. O boca a boca fez o telefone tocar. Em 3 meses, ela estava com lista de espera. A dona da loja chamou ela na sala e disse que não podia ficar vendendo por fora, que era concorrência. Luísa esperou a ameaça, o grito, a humilhação. Não veio. Veio uma proposta. E se você fizer uma linha exclusiva para a loja? A gente compra de você. Luísa quase caiu da cadeira. Pela primeira vez, o sistema que sempre a diminuiu estava batendo na porta dela pedindo licença. Ela aceitou, mas com condição. Meu nome vai na etiqueta. Casa da Luísa. Porque ela não era mais a menina sem nome. E o grupo inteiro foi na primeira entrega. Levou bolo, levou faixa feita à mão, levou aplauso. E se fosse com você, quem estaria na sua primeira vitória? A partir dali, a coisa cresceu. Ela saiu da loja 6 meses depois. Alugou uma salinha de 2 cômodos no centro, perto da rodoviária. Pintou a parede de verde claro porque era a cor que a mãe dela dizia que trazia esperança. Colocou uma placa feita pela dona Cida. Casa da Luísa, costura afetiva. Contratou a Sônia para ajudar na costura e a Jéssica para cuidar das redes sociais em troca de porcentagem. A Márcia fazia as unhas das clientes que vinham buscar encomenda. Virou um ecossistema de mulheres que subiam juntas. Porque autoestima que não vira rede vira peso. E a Luísa aprendeu que a gente não se levanta sozinha. A gente se levanta em grupo. Teve reviravolta, claro. O ex-marido apareceu um dia na porta da salinha. Disse que estava orgulhoso, que queria reatar, que ela estava diferente. Trouxe flores. Luísa olhou para as flores, olhou para as mãos dele, lembrou de todas as vezes que essas mãos tinham apertado o braço dela até ficar roxo. Respirou. E disse não. Não com grito, não com escândalo. Com calma. Um não que não pedia desculpa. Ele insistiu. Disse que ela estava soberba, que ia se arrepender. Ela só respondeu: Eu me arrependo de todos os sim que eu disse com medo. Esse não é o primeiro que eu digo com amor por mim. Ele foi embora. E ela não tremeu. Naquela noite ela deitou e dormiu sem remédio pela primeira vez em anos.
Você já disse um não que te devolveu o sono. É um divisor de águas. Mas a vida não é linha reta. Veio a pandemia. As vendas caíram. O aluguel atrasou. O medo voltou a bater na porta de madrugada. Luísa pensou em fechar. Pensou que talvez tudo tivesse sido sorte. E se fosse com você, você fecharia. O grupo, que agora se reunia online, fez uma vaquinha. Cada uma depositou 10, 20 reais. A Helena disse: "A gente te carregou antes. Carrega agora de novo." Com o dinheiro, ela comprou tecido para fazer máscaras. Começou a doar para o posto de saúde e a vender a preço de custo. Colocou o bilhete em cada pacote. "A gente vai passar por isso juntas." As máscaras acabavam em horas. E quando a cidade voltou a respirar, a casa da Luísa era referência. Não pelo lucro, mas pelo cuidado. E cliente não esquece quem estendeu a mão no caos. 2 anos depois, Luísa estava numa feira de empreendedorismo em São José do Rio Preto. Tinha stand, tinha banner, tinha fila. Uma repórter perguntou qual era o segredo do negócio. Ela pensou na sala de cadeiras de plástico, no ventilador barulhento, na primeira folha em branco. E respondeu: "O segredo é que eu parei de me tratar como rascunho. Gente que se trata como rascunho aceita qualquer coisa. Gente que se vê como original cobra o valor certo." A repórter quis uma frase de efeito. Luísa deu uma frase de vida. Autoestima não é se achar bonita no espelho. É se escolher quando ninguém mais escolhe. É pagar o preço de ser inteira. E é entender que você não precisa de permissão para existir. Aquela frase rodou a internet. E o direct dela lotou de mensagem. Mulher de 50 anos dizendo que pediu demissão. Menina de 19 dizendo que saiu de casa. Mãe dizendo que voltou a estudar. E Luísa respondia uma por uma, com áudio, com calma, com o mesmo jeito que a Helena tinha feito com ela. Porque a corrente não pode parar. E se fosse com você? Para quem você passaria essa corrente hoje? O ponto mais forte da história da Luísa não foi a loja, não foi a feira, não foi o Wes indo embora. Foi uma tarde de quinta, comum, sem nada de especial. Ela estava na salinha, sozinha, embalando um pedido. O filho mais novo entrou, sentou no chão, ficou olhando. Do nada ele perguntou: "Mãe, você é feliz?" Ela parou a mão no meio do laço, porque ninguém nunca tinha perguntado isso para ela, nem ela mesma. E a resposta que veio não foi sim nem não. Foi uma cena. Ela se viu há 3 anos na lavanderia, sem ar, achando que ia morrer. Se viu na calçada da igreja com medo de entrar. Se viu chorando na primeira reunião. E se viu agora, com um cheiro de lavanda no ar, com conta paga, com o filho perguntando sobre felicidade. E ela entendeu que felicidade não era um lugar, era um caminho que ela estava tendo coragem de trilhar. Ela ajoelhou no chão, abraçou o menino e disse: "Filho, eu estou em paz." E paz, para quem viveu em guerra, é o topo do mundo. Ali, tudo fez sentido. A decisão de entrar na sala, a revelação de que ela tinha valor, a mudança de rota, tudo era sobre isso. Sobre poder dizer: "Eu estou em paz." E quando a gente diz isso em voz alta, o mundo não tem mais poder de nos quebrar por dentro. Depois desse dia, a Luísa fez questão de voltar no grupo toda quarta, mesmo com a agenda lotada. Porque ela sabia que tinha uma Luísa chegando toda semana, com o papel amassado na bolsa. E ela queria ser a Helena de alguém. A transformação dela foi silenciosa e gigante. Ela aprendeu que dizer não é autocuidado. Aprendeu que cobrar é se respeitar. Aprendeu que descansar não é preguiça, é manutenção. Aprendeu que a filha dela estava olhando. E que criar menina forte é mostrar para ela que a mãe se escolhe. O que isso significa? Significa que a próxima geração já começa de um lugar diferente. Significa que o ciclo de se apagar para caber quebra. Significa que a autoestima de uma mulher alimenta a rua inteira. E a mensagem que ela leva para a vida é simples. Você não precisa ser grande para começar. Você precisa começar para se lembrar que é grande. E quando você começa, o universo se ajusta. As pessoas certas aparecem. As portas que eram de ferro viram de madeira. E as que continuam trancadas, você aprende que não eram suas. A Luísa hoje dá palestra em escolas, em igrejas, em presídios femininos. Ela entra, puxa uma cadeira de plástico, senta no meio das mulheres e fala: "Aqui ninguém vai te dizer o que fazer. Aqui a gente vai lembrar junto quem você era antes do medo." E toda vez, sem falhar, uma mulher chorar e dizer: "Eu também." E é aí que a cura começa. De novo.
E de novo. E de novo. Porque a gente não se cura uma vez. A gente escolhe se curar todo dia. E se fosse com você? Que escolha você faria hoje? Que porta você empurraria mesmo com medo? Que bilhete você escreveria para você mesma? Que sua noite seja leve. A reflexão que fica é essa. Ninguém se perde de uma vez e ninguém se acha de uma vez. É passo, é grupo, é mão estendida, é palavra dita. É entender que o seu valor não está no que fizeram com você, está no que você decide fazer com o que fizeram com você. E que toda mulher que se levanta, levanta outras junto. A sua história não termina na dor. Ela começa depois que você decide que a dor não vai ter a última palavra. E quando você decide, o mundo inteiro precisa se reorganizar. Agora me conta, o que essa história mexeu aí dentro? Você já se sentiu a Luísa em algum momento da vida? Ou você já foi a Helena de alguém? Escreve aqui nos comentários, divide com a gente. Se você conhece uma Luísa, marca ela. Se você está sendo a Luísa agora, eu quero saber de onde você está assistindo. De Jales, de São Paulo, de outro país. Não importa. O que importa é que você chegou até aqui. E isso já diz muito sobre a sua força. A gente continua essa conversa no próximo vídeo, na próxima história, na próxima quarta. Porque enquanto tiver uma mulher com papel amassado na bolsa, a gente vai ter uma cadeira de plástico esperando. E um café. E um eu também. Você pertence. E a sua história importa.